Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nesse domingo, a liturgia, ela celebra conosco, o Dia Nacional da Bíblia, ou seja, o Dia Nacional da Palavra de Deus. Por isso, nesse Evangelho, que hoje muitas coisas vêm nos ensinar, nós vamos então meditar um pouco em alguns versículos, onde Jesus diz que a Palavra de Deus é o único caminho para a nossa conversão, para a nossa salvação. E já nos diz o versículo 23, que o rico, ao morrer, entra na região dos mortos e ali ele habita no meio dos tormentos, ou seja, no inferno. E aqui já é muito importante, nós entendemos que o rico, ele não foi para o inferno por causa da sua condição financeira, ou porque ele tinha muitas riquezas, muito dinheiro, porque Deus, ele nos faz entender que ele não condena as riquezas, Deus, ele não condena o dinheiro, não condena os bens que alguém possa ter, mas Deus, ele condena sim, o mau uso que certas pessoas ou que mesmo nós fazemos desses bens que nós temos, e por isso aquele rico, ele foi condenado, porque não soube usar das suas riquezas. E aqui nós podemos falar de um dos seus pecados, que foi a omissão, quando ele se fez cego em não ver a necessidade e sofrimento do seu irmão Lázaro, usando então do egoísmo, usando então da falta de compaixão para com aquele homem. E isso nós podemos entender também, que o inferno aqui diz, que ele não é somente lugar de bandidos, não é somente lugar de quem mata, de quem rouba ou pratica maldades, porque o Evangelho não fala que o rico, ele tinha, essas características, mas aqui nós entendemos que o inferno também é lugar de todo aquele do qual Deus, ele não vê bondade no seu coração, e é justamente isso que aquele homem não tinha, e a parábola, ela diz, que de lá ele gritava, lá do inferno, Pai Abraão, pedindo compaixão, porque ele dizia sofrer muito entre as chamas e suplicava, que mandasse Lázaro voltar à terra, e avisar seu pai, avisar os seus irmãos para que se convertessem, para que também não quisessem estar lá naquele lugar de tormentos, já nos diz o versículo 29, que Abraão respondeu: eles têm a Moisés e os profetas, que os escutem. E quem eram Moisés e os profetas, Ele era aqui a palavra de Deus, Eles aqui representam a palavra de Deus, ou seja, nós temos a palavra de Deus, que é o meio que nós podemos buscar para então nos converter, para então nós nos salvarmos, Deus, ele nos mostra muitos meios para nos converter, e esse é um principal deles, E Abraão, ele diz que escutem, que nós possamos escutar a palavra de Deus, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos para aquilo que é nos ensinado, porque são muitas pessoas, que fecham os ouvidos para o que o Senhor nos ensina. E por isso, quando nós falamos de inferno aqui, também na palavra, para entender um pouco mais, São Padre Pio, ele já dizia que muitas pessoas só acreditarão na existência do inferno quando chegar lá, justamente porque não creem, porque não acreditam nas Escrituras, não acreditam na igreja, não acreditam na palavra de Deus, e por isso serão condenadas ao inferno.
Amém, né? Que nós possamos cada vez mais abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos à palavra de Deus, que é fonte de conversão e salvação para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.